Este é um vídeo externo, não reparem a interferência. O assunto de hoje será a verdadeira função do cérebro, que nenhum estudioso o falará, e uma distante comparação entre mente e consciência. Primeiro, vamos afirmar aqui: o cérebro é apenas um filtro da alma. Ponto. Por quê? Imaginem um filtro. Se o filtro estiver muito obstruído, ele não só barrará fluidos, resina, resíduos, mas também, principalmente, obstruirá a água necessária. Então, qual é o papel do cérebro? Barrar a alma. Mas o problema do cérebro é que ele barra tudo mesmo, literalmente. Por exemplo, o sujeito é muito bem casado, pelo menos acredita ser. Ele se lança nas horas de sono e sonha que está se relacionando com outra pessoa, talvez um anônimo ou anônimo, desconhecido para ele, ou alguém até que ele conheça. Está ali, transando com aquela pessoa. Poxa, mas se você é fiel ao seu relacionamento, é honesto com o outro, e uma alma não é um corpo propriamente dito, biológico, e é desprovido de órgão sexual, como você pode estar em tal ato a ponto de achar muito real? Por quê? Porque a alma, que na verdade ainda é um fantasma, é um embrião a se desenvolver, só tem o que chamamos de desejo. Desejo é sentar e esperar, né? É receber. Mas esse fantasma ele precisa de uma mola de ação, que é o corpo físico, aquilo que pega as coisas para si, aquilo que toca, sente, muito mais do que a própria alma poderia fazer. Pelo menos ela acredita assim. Então a alma, como ela não consegue corresponder à tríade superior, ao espírito, que não é a alma, e os espíritas estão equivocados nisso aí, de confundir, ele precisa do corpo. O mais denso é aquilo que te dá muito mais atenção, porque tem mais peso. Pelo menos os equivocados acreditam assim. Então, no relacionamento linear, em vigília, ele acha que está tudo bem, mas há um desejo. Por que eu não casei com outra? A alma é livre. Então é preciso de um cérebro para filtrar a alma. Mas se a alma, porventura, desperte, se a consciência consiga se aproximar dela, essa luz é filtrada. Por isso que chamamos a alma de corpo lunar. Ela não reflete a luz real. Ela não tem luz própria. Mas como veria a consciência, que é algo departado inclusive da mente, acima dela? A consciência, inclusive palavra que foi mutilada com a palavra ciência, perdeu o cons, nos dá uma ideia nesse cons, nesse sufixo de coletividade. Então como a consciência veria que a mente não vê? Dizem que a consciência é aquilo que observa, mas não analisa. Mas a consciência, ela especifica, sim. Senão ela seria ignorante. Não seria consciência, não poderíamos chamar assim. Então a consciência, observando sem analisar, ou melhor, sem criticar, não colocando dualidade de bem e mal, ela classificaria homem e mulher como o quê? Em um sentido massivo, ela classificaria como humanidade. É só isso que existe para a consciência quando se fala de seres. Ou os reinos da natureza. Ele consegue separar o que é o reino mineral, vegetal e animal. E, inclusive consegue perceber aspectos desse num reino superior, como o humano.
inclusive acima disso, no angelical, ou nos ions, quando a gente analisa o mito da queda dos anjos. Quando os anjos começam a ficar meio humanos, meio animais, e nisso a gente transforma como bestas, demônios, deuses isolados. Mas a consciência, como ela vê tudo coletivo, e perdendo o sufixo da frente, ela vira ciência, quando ela analisa cada coisa em parte em separado. É justo a gente ter preconceito com as diferenças? Dentro da mesma gaiola, não. Porque estamos dentro de um universo fechado. Por exemplo, para a consciência, o universo é um universo com cada pontinho desses, que a gente chama de estrelas, sóis, galáxias, planetas. Para a ciência, ela vai classificar, dar nome aos bois, para cada coisinha com a sua diferença como sendo específica. É como nós, com as nossas vidas. A gente pensa que somos vidas exclusivas, mas na verdade, nada em nós é algo a se fomentar. Por quê? Porque se não há uma humanidade, ninguém vê nossas qualidades e defeitos. Então não adianta classificá-los. Classificar a minha vida, meu nome, meu RG, meu endereço, minha posição social. Coisas que vão virar pó, junto com a mesma carne que sustenta essas coisas. Tudo. E a consciência, ela analisa isso, mas ela não acha bom ou mal. Por exemplo, a consciência analisando um crime, o bem, o mal, ela simplesmente vai classificar como bem e mal. Isso é bom, isso é ruim. Mas ela só vai perceber isso, como ela só pode ver coletivamente as coisas, se estiver interferindo no coletivo e não no individual. Individual é problema seu. É a sua parte do coletivo que você não concebe. Então, para a consciência, que não é ciência, ela vai ver todas as estrelas, todo esse apanhado, essa soma ou média de coisas existentes dentro do universo como um universo. Não vai classificar se isso é bom ou mal e qual é o nome do boi ou da vaca. Porque para ela não existe vaca, existe o reino animal. Não existe boi. É tudo igual. Vamos pegar outro exemplo. Eu estou aqui na minha empresa, estou do lado de uma movimentada rodovia. Para a consciência que está observando, e não a mente, os veículos que passam, para a mente vai ter diferença. De um carro do ano, talvez elétrico, e um analógico, antiguinho, batidinho. Para a consciência, o nome disso é apenas trânsito. Então, você está com a consciência ou com a mente? Porque a mente sempre mente. E como algo que classifica as coisas departadas de uma coisa que depende de muitos fatores para existir, como viés de verdade. Paz e reverencial a todos.